Hoje vamos falar sobre andando no Espírito. É tão gostoso essa parte que eu lembrei bem do meu passado. Quando eu me converti, eu ia trabalhar e sempre quando eu voltava do trabalho, eu colocava numa estação de rádio e tinha um irmão, acho que era americano, acho que David Robertson, que ele falava andando no Espírito e andando no poder. E eu ouvia isso todo dia, todo dia. Só que era aquele novo convertido, não tinha aquela percepção do que era ainda a palavra, do que aquela palavra falava comigo. E eu preparando essa palavra, Deus me levou naquele tempo. Eu no carro, Ele falando como andar no Espírito, como andar no poder. E aquilo foi me tocando e eu fui preparando essa palavra. Está lá em Gálatas 5,16 que diz: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quando vivemos no Espírito, tudo que é do alto nos satisfaz. Quando vivemos na carne, tudo que é da carne nos satisfaz. Onde você colocar a sua energia é aquilo que vai te satisfazer. A gente devemos agir na direção do Espírito Santo. Se a gente começar a andar no Espírito Santo, mesmo que a nossa natureza corrupta, a nossa natureza pecaminosa tente começar a fluir, começar a entrar, se a gente está andando no Espírito, a gente tem domínio sobre isso. E isso não vai acontecer. Quando a gente andamos no Espírito, a tendência nossa é orar. Quando a gente anda na carne, a tendência nossa é ver um Netflix, terminar aquela série. A gente chega do culto, até falei no culto passado, que a gente sai de um culto fervoroso, um culto abençoado, e a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é ligar a televisão. E tudo aquilo que a gente recebeu no culto, a gente joga por terra. Por quê? Está dando destaque no que está passando na série, na televisão, reportagem ou alguma coisa assim. Então isso você está dando legalidade à sua carne. Quando andamos no Espírito, a tendência nossa é ler a Bíblia. E quando andamos na carne, a tendência é dar sono, querer dormir. Quando andamos no Espírito, queremos louvar, queremos adorar a Deus, queremos estar próximo do Pai. E quando estamos na carne, a primeira coisa que a gente faz é murmurar. São muitas lutas, né? Então, está no Espírito, a gente está orando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está louvando. E quando está na carne, ou a gente está no Netflix, ou a gente está murmurando, ou fazendo qualquer outra coisa que não é da presença de estar na presença de Deus. São muitas lutas, muitas lutas. E quem vence essa luta? Quem que está vencendo essa luta? Certamente é onde a gente está dando mais legalidade. É onde a gente está depositando mais energia. É onde a gente está depositando mais o nosso tempo. É aquilo que a gente mais alimenta. E qual tem sido? O que você está mais alimentando? Você está alimentando mais as suas vontades? Está alimentando mais o Espírito Santo ou está na presença de Deus? Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida de Jesus era o quê? Ele se alimentava e o sustento dele era a obra, era fazer a vontade de Deus. Qual tem sido o nosso alimento? O que tem alimentado mais? A gente tem alimentado mais a nossa carne ou temos alimentado mais o nosso espírito? A gente tratamos as coisas de Deus igual o dízimo. O que estamos fazendo primeiro? A gente está dando a nossa premissa ou a gente está dando a nossa sobra? Mas para andar no Espírito, a gente precisa
adorar a Deus, a gente precisa buscar a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Aí toda ansiedade cairá por terra, toda depressão cairá por terra, toda ira cairá por terra, todo medo cairá por terra, todo aquele pensamento tóxico desaparecerá. E quando isso começa a acontecer, o fruto do Espírito Santo começa a aparecer. Começa a dar destaque na sua vida. E vamos falar um pouco sobre os frutos do Espírito. Eu vi um trecho aqui na minha Bíblia que eu gostei bastante. Falar amor a Deus e ao próximo por amor de Deus. Gozo, pelo qual pode-se entender-se a alegria da interação com os amigos, ou antes, com os constantes deleites de Deus. Paz com Deus e a consciência ou ao temperamento e um comportamento pacífico para com os outros. Longanimidade, paciência para conter a ira e o contentamento para suportar os danos. Benignidade, uma suavidade de temperamento que nos dispõe a ser afáveis, gentil e facilmente tratável quando alguém nos ofende. Bondade, gentileza, beneficência, que é demonstrada no fazer bem a todos quando temos a oportunidade. Fé, fidelidade, justiça, honestidade naquilo que professamos e prometemos aos outros. Mansidão, de forma a não ser facilmente provocado. E quando formos, ser longo e pacificados. Temperança, no comer, no beber, nos outros prazeres da vida, de forma e não ser excessivo e imoderado no uso dos mesmos. E quando o fruto do Espírito começa a fluir em nós, é isso que acontece. Teremos mais amor pelas pessoas, teremos mais alegria pelas pessoas, teremos paz. Seremos mais longânimo, teremos mais paciência, não vamos irar com facilidade, porque a gente está andando no Espírito, a gente está próximo do Pai, e não é qualquer barulho que vai tirar a gente do foco. Benignidade, teremos um temperamento suave. Bondade, a gente vai se compadecer das pessoas. O que está acontecendo lá em Israel, hoje eu vi minha esposa chorando quando ela viu os relatos que estavam acontecendo lá. E fé, fidelidade, justiça, honestidade. Ser manso de coração. Mas como está sendo a nossa fome? A gente está com fome de Deus ou qualquer outra coisa? Mas a gente tem fome de TV? Se afaste um pouco da TV, fique sozinho orando. Dê um descanso para a TV. Acho que ela deve ficar muito ligada, deve estar quente, pode queimar. Vamos dar um descanso. A gente tem fome de estar mais com os amigos. É bom, é gostoso estar com amigos. Mas estar mais próximo do Pai também é bom. A gente tem fome de comida. Vamos começar a matar mais a nossa carne. Vamos começar a jejuar, buscar mais a Deus. A gente está uma geração agora preocupada muito com a estética. Não tem problema nenhum. A palavra fala que temos que cuidar também do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas hoje está tão forte as pessoas com intervenções cirúrgicas, botox, lipo, silicone, fazendo tantas coisas, as pessoas na academia, se cuidando, se preocupando mais com o espelho. Não é ruim isso, mas a gente está preocupado muito com o exterior e perdendo o interior. A gente está mais preocupado com o que está visível para agradar quem? Aos olhos humanos? E quando a gente vai começar a agradar aos olhos de Deus?
O eterno não trabalha com aparência, e sim com o coração. A palavra de Deus diz: porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o nosso coração. É de dentro para fora. Muitos que honram com os lábios estão com o coração longe. Mateus 15:8. Onde está o nosso coração? A palavra de Deus diz: buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Mas o Senhor fala que é todo, não é metade do seu coração, não é um terço, um quarto, não é isso. Ele quer todo o seu coração. Deus é ciumento, Ele quer você por inteiro. Deus, quando quer operar, Ele não está preocupado com a roupa que você está vestindo, com o cabelo que você está, não está preocupado com a sua estética. Ele está preocupado com o seu coração. Deus é cirúrgico. Ele quer ver o profundo e não o externo. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, do 13a, fala: o coração alegre aformoseia o rosto. Imagina quando você está adorando a Deus, o seu semblante muda. Em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, andai com Ele, próximo dele, junto dele. Ezequiel 36:26 diz: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês aquele coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O Pai quer você tirar aquele coração de pedra e colocar um coração novo. A gente não pode ser como os fariseus. Temos que ser transformados dentro para fora, e assim começaremos a andar em espírito e em verdade. Mas para a gente começar a andar em espírito e em verdade, a gente tem que começar a analisar o que não é, o que nos afasta de andar em espírito e em verdade. E eu vou dizer, em Mateus 23:27 diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes ao sepulcro, pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. E ainda fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E se você comete essas coisas, você não vai andar em espírito e em verdade. Você não vai andar em espírito. Deus trabalha de dentro para fora. Teve uma época, não acreditava muito no batismo com o Espírito Santo. Depois aquilo foi fermentando dentro de mim. Eu vi as pessoas, meus amigos, tudo sendo batizados, tudo falando em línguas, mas eu tinha medo. Meu Deus, como vou sair falando assim? Coisa louca.
Foi uma época que eu era bem machucado emocionalmente. Tinha acabado um relacionamento, estava mal, mas eu creio que aquele relacionamento foi o que me trouxe para Cristo. Aí eu falei pro pai: pai, a partir de hoje eu não quero mais namorar. O meu namoro vai ser contigo. Eu vou entregar minha vida a ti. Eu só quero saber disso. E quando aparecer alguém, o Senhor vai ter que tratar o meu coração. E eu tive um coração de pedra nesse momento. Não queria saber de ninguém, não queria saber de nada, só de Deus. Estava com uma banda. A gente estava louvando numa igreja. E teve um momento que o pessoal chamou para ser batizado. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. O irmão sabia que eu estava buscando. Eu estava louvando, estava aqui atrás, estava louvando. Ele: não, vai lá, irmão. Não, se for batizado, não sou batizado aqui. Não vou descer, não. Não, você vai, não vou. Aquele irmão rebelde, né? Não, não vou. Pegou no meu braço, me levou. Eu falei: meu Deus, eu vou orar, mas já fiz tantas vezes isso e não aconteceu nada. Eu dobrei meu joelho, comecei a orar. Ô irmão, repete o que eu estou falando. Só repetir o que eu estou falando. Ele começou a falar em línguas. Eu falei: esse irmão tá doido? Como eu vou falar em línguas? Vou só repetir? Não, heresias, tá, irmão? Irmão, só repete. Eu: tá bom, vou fazer a vontade dele, porque pelo menos ele para de me encher, né? E comecei a falar em língua. Aí entrou na minha cabeça: ah, para, não vou ficar falando em línguas não, bobeira, ficar repetindo. Se Deus batizar, vai batizar. Eu tentei parar. Eu não conseguia parar de falar em línguas. E eu ria, me jogava no chão. E eles olhavam para mim: o que aconteceu? E eu tentava falar normal e não saía uma palavra. E só falando em línguas. O culto acabou e eu estava falando em línguas. A gente estava indo para casa e eu estava falando em línguas. Eu não conseguia. E o Espírito Santo falava comigo: você duvidou. E agora só vai parar quando eu quiser. Eu falei: meu Deus, eu cheguei em casa falando em línguas, e agora? Mas depois, aos poucos, eu fui descansando e consegui voltar a falar ao normal. Teve um outro que fomos num culto, mas foi tão bom. A presença do Espírito Santo foi tão marcante que a gente começou. Era sempre um grupinho de 5 que a gente saía junto. E a gente começou a falar em línguas, aquele culto quebrantado, aquele fogo. Entramos no carro. Eu fui levando um por um para sua casa. Um por um. Que eu que dirigia, então foi um por um. Cada um, os 4 pessoas que eu entreguei, cada um morava num lugar diferente. A gente estava falando língua o caminho inteiro. As pessoas passavam no carro do lado, olhavam pra gente, a gente assim, com a mão levantada e adorando. Mano, esse povo é louco. Esse pessoal é louco. Mas quando andamos no Espírito, as coisas acontecem como Ele quer. Não é como a gente quer. Não é da nossa maneira. Então a parte que Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos e soprou sobre os discípulos, soprou o Espírito Santo sobre ele. E fala: ao cair da tarde daquele dia, a primeira semana, estando trancado às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs ao meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, mostrando a sua crucificação, mostrando para eles, principalmente para Tomé, que duvidava de tudo, que era o Cristo. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Jesus, antes, quando ele estava andando com eles, nenhum momento ele soprou sobre alguém. Nenhum momento.
Jesus, ele tinha usado a saliva para curar o cego. Tinha usado a água para transformar em vinho. Ele tinha usado um toque para curar um leproso. Mas em um momento, ele soprou em alguém. E com os discípulos, ele soprou. E o Espírito Santo veio sobre eles. Assim como Deus soprou para a vida de Adão, quando ele teve um fôlego de vida. E Deus faz da maneira dele, do jeito dele. E é assim que a gente vai começando a andar no Espírito. Mas assim nasceu o renovo no Espírito. E começamos a viver no Espírito, com o sopro do Espírito Santo. Mas para a gente andar no Espírito, existe uma prática, existe uma série de práticas para isso, que é adorar, servir, ser intenso, decidir, orar e viver. São 6 coisas. E eu vou mostrar para vocês, para a gente começar a andar no Espírito. Funciona assim: adorar. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. O Pai procura adoradores e adore em espírito e em verdade. Hoje eu falei para a Rai que a adoração dela é em espírito e em verdade. Mas quando ela está aqui louvando e adorando a Deus, ela está derramando o poder do Espírito Santo sobre cada um daí. Mas quando ela não está aqui, que eu também já reparei, quando ela fica lá atrás, eu vejo o Espírito Santo como usa ela tremendamente. Ela já está andando no Espírito. Isso é lindo. O servir. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estamos sujeitos, para que servimos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Não da maneira que era da lei antigamente. Jesus, quando morreu, ele quebrou isso. Romanos 7:6. Atos 18:25. Ser intenso. Vai falar. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. A vida de Paulo era assim. Paulo, quando era Saulo, antes de conhecer Jesus, ele era intenso e perseguidor. Mas quando Jesus apareceu para ele e cegou, tudo se mudou. Mas a intenção dele, ele ser intenso nas coisas de Deus, que na época quando ele era Saulo, ele também pensava que estava fazendo as coisas de Deus. Ele fazia com fervor. Mas quando ele passou a ser Paulo e começou a ver que o que ele fazia antes não era fazer a vontade de Deus e sim perseguir Deus, ele continuou com a mesma intenção, buscando com o mesmo fervor. Atos 19:21 é o decidir. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Ele era decidido nas coisas que ele fazia. Ele não parava por ali, ele já determinava o que ele queria fazer. Ele era decidido. O quinto, orar. 1 Coríntios 14, do 14 ao 16. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém? Depois da oração,
de agradecimento que você fez. Orar em espírito, em verdade. Não só orar por orar. Você tem que usar as duas. Você tem que orar com a mente também. E por último, viver. Pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Quando entregamos a nossa vida para Deus, morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Deus quer que nos entregamos em espírito, em verdade, andando no espírito. Ele quer muito, muito mais de nós. Então, para andar no espírito e andar em poder, são essas 6 coisas: adorar, servir, ser intenso, ser decidido, orar e viver. Hoje Deus quer que cada um de vocês comece a andar em espírito e em verdade. Comece a buscar o Pai. Comece a ser guiado pelo Espírito Santo. Nossa, como está difícil falar essa palavra? Te dar a direção. Direcionamento. Muito obrigado. Um trava-língua agora aqui. Te dá o direcionamento se você está fazendo a coisa certa ou não. Mas estou indo nessa direção. Você começa a andar em espírito e em verdade. O Pai vai te falar qual o caminho que você tem que ir. Não, filho, não vai por esse. Ele pode estar te dando livramento ali. Não vai por esse. Ele pode estar dando livramento ali. Eu falei bastante sobre o Espírito Santo no culto passado. E Deus pediu para continuar com isso, mas agora cada um de vocês vão andar em espírito, em verdade. Comece a prestar atenção que Deus fala com você. Não murmure. O carro não pegou. Ele está fazendo você esperar um pouco para não sair nessa hora. Ele está cuidando de vocês. No trabalho está difícil. As coisas não estão dando certo. Tenha mansidão, tenha calma, temperança. Deixa o fruto do Espírito começar a ser guiado, começar a ser derramado sobre a sua vida. E Ele vai fazer mais e mais. Curva suas cabeças. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia na sua presença, onde o derramar do Teu Espírito Santo está sendo notório nesse lugar. Continue derramando, que eles possam sentir mais e mais a Tua presença, a Tua essência, que eles possam ser guiados e andados no Espírito Santo, que vocês possam guiar, que o Senhor possa guiar cada um deles, em cada direção que eles tomarem, que eles venham ter paz no seu trabalho, que eles venham ter paz com sua família, que nada, Senhor amado, venha atrapalhar a caminhada deles com Deus. Pai, vai derramando a sua glória sobre a vida deles. Cuide da família de cada um. Livra eles de todo acidente. Fale com cada um deles. Teu Espírito Santo seja derramado, que o Espírito Santo seja o consolador nesse momento, Pai. Então flua de uma maneira sobrenatural, Pai. Sobrenatural. Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Deus. Cada dia mais, Pai, eles possam ter mais entendimento da Sua palavra, que eles possam buscar mais conhecimento da Sua palavra, que eles possam estar pronto para Te ouvir. Quando eles dobrarem, Senhor amado, seu joelho e adorarem a Ti, Senhor amado, que eles possam também, num momento oportuno, Pai querido, ficarem em silêncio. E o Pai vai falar com vocês.
vai conduzir cada um de vocês o que deve fazer e o que não deve fazer. Você pode estar passando por algum momento ruim, pode estar com o coração entristecido, pode estar ansioso com alguma coisa, mas Deus agora vai derramar o teu refrigério. Amém. Sobre a vida de cada um. Se entrou para aquela porta entristecido, o refrigério vem agora. Coloca os seus problemas no altar do Pai. Deixa o Pai resolver esse problema para você. Não tenta fazer com as suas forças, com os seus braços. É o Pai que vai fazer. É o Espírito Santo, nosso Consolador, que vai entrar com providência. Ele cuida de nós.